base do Evangelho. Pedimos encarecidamente a cada um que dirige os celulares que desde 5h40 da tarde que os espíritos abnegados de Deus estão na casa fazendo o trabalho. Então, a gente prima pelo silêncio e a gente coloca o almoço para que quando a pessoa chega, ela já começa a ser assistida dentro das suas necessidades. Então, é um momento de interação de cada um e conexão espiritual. Então, o nosso irmão João vai falar sobre essas interações sociais, sobre as bases do Evangelho do Cristo, para que a gente possa aprender e colocar no nosso dia a dia. Boa noite, irmãos. Bom, vamos começar por essa representação dessa imagem, né? Ela representa uma passagem da época de Jesus e uma forma de interação social que Jesus estabelecia com os seus discípulos, com os seus amigos, com os seus conhecidos. Mas será que a forma de interação social que Jesus estabelecia era igual, semelhante à nossa? Como é que Jesus pensava em relação a seus amigos, a seus conhecidos, as pessoas até seus familiares, né? Será que ele tinha os mesmos hábitos que a gente? Ele, mais do que nós, tinha um grau de responsabilidade maior. Aquilo que ele falava, ele tinha que exemplificar. E o palco, se podemos chamar assim, o palco da demonstração do seu exemplo, era através das relações sociais. E ele tinha um desafio maior que o nosso, porque ele falava, exemplificava, e ele tinha poucos amigos e muitos adversários. Então, ao mesmo tempo que ele tinha que lidar com pessoas que não compreendiam a sua palavra, ele tinha que lidar com pessoas que constantemente tentavam desafiá-lo, tentavam constrangê-lo de alguma forma. E nós, que temos um palco mais facilitado para colocar em prática os ensinamentos, temos um tesouro nas mãos, só que às vezes falta aquele conhecimento para colocar em prática, né? Às vezes no dia a dia, no nosso cotidiano, nas relações sociais, a gente não sabe como extrair aquele exemplo de Jesus, aquelas palavras de Jesus e colocar em nossa prática. Então hoje eu gostaria de abordar 2 aspectos importantes que eu considero nas interações sociais, nossas relações sociais, que sejam baseados nos ensinamentos de Jesus. Então, principalmente o que vai ser exposto hoje vai ser baseado nesse trecho, nessa passagem de 1 aos Tessalonicenses 5,13. Paulo diz o seguinte: e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Então, nesse momento, Paulo estava recomendando aos Tessalonicenses como deveriam ser as relações sociais deles uns com os outros. Qual o critério, qual o parâmetro que eles iriam utilizar para se relacionarem, para valorizarem ou não os seus irmãos, o seu próximo? Seria pelo poder aquisitivo? Segundo Paulo, seria com base nas obras de cada um. Então, essa é a base da exposição de hoje. Se nós pretendemos implementar aqui na Terra um mundo de transição, um mundo de regeneração, que nós estamos na transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, esse é o caminho. Porque, pela descrição da doutrina do Espírito, dos Espíritos, uma das características do mundo de regeneração são as relações sociais mais estáveis, mais pacíficas, onde impera a concórdia, o amor e a amizade sincera. Então, eu extraí alguns comentários de Emmanuel com base nessa passagem e também alguns comentários do Espírito Irmão X e outros baseados na doutrina espírita. Serão 2 aspectos principais. Os 2 aspectos principais, aspectos morais que vamos abordar em relação às relações sociais, com base em Jesus, serão o aspecto do direcionamento afetivo e o aspecto da comunicação nas relações sociais. No caso do aspecto do direcionamento afetivo, nós vamos focar na influência do materialismo e do egoísmo nas relações sociais
e quais a postura que nós devemos adotar como antídoto para esses males. E aí Emmanuel começa comentando aquela passagem e diz o seguinte, que todos experimentamos a tendência de consagrar a maior estima apenas aquelas pessoas ou aqueles que leiam a vida pela cartilha de nossos pontos de vista. Nosso devotamento é sempre caloroso para quantos nos esposam os modos de ver, os hábitos enraizados e os princípios sociais. Então, aí nesse início, Emmanuel já diz o seguinte, todos nós trazemos uma tendência em nossas relações sociais. Nós tivemos várias encarnações, nós adquirimos vários hábitos, vários vícios. Então nós temos uma tendência de valorizar mais as pessoas que pensam de forma parecida que a nossa, que concordam com a nossa forma de ver, que têm hábitos parecidos conosco, que são semelhantes ao nosso. Essa é a nossa tendência. Mas Emmanuel diz o seguinte, que nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. Daí decorre que nós devemos procurar mudar essa tendência em nossas relações sociais. Mas aí vocês podem perguntar o seguinte, pela lei de afinidade, que o Espiritismo nos ensina, não é normal nós procurarmos nos reunir com aquelas pessoas que têm afinidade com a gente, aquelas pessoas que pensam de forma parecida, aquelas pessoas que comungam da nossa forma de pensar, de agir? Sim, pela lei de afinidade, a tendência é que haja essa reunião de grupos, pela própria lei de atração. Conforme nós vamos pensando, nós vamos emitindo pensamentos, sentimentos, o Espiritismo nos explica que a gente começa a gerar um campo de energia em torno de nós. A gente vai gerando uma frequência vibratória que vai atrair pessoas e espíritos. E naturalmente, a gente vai, digamos que, entre aspas, procurando essas pessoas, procurando esses espíritos que têm afinidade conosco. Então, inevitavelmente, nós vamos nos reunir em nosso trabalho, em nossas instituições religiosas, nas relações sociais, vamos nos reunir com pessoas que têm afinidade com a gente, por uma lei natural. Mas e a gente vai concordar com isso? A gente vai ficar nesse estado de conforto? Não. Emmanuel diz que a gente tem que combater essa tendência, a gente tem que buscar lutar contra essa tendência e modificar a nossa forma de pensar e de agir, porque, como ele mesmo diz, nem sempre nossas interpretações são as melhores, nossos costumes os mais nobres e nossas diretrizes as mais elogiáveis. E o que vai acontecer por essa lei de atração? Vai haver uma reunião de pessoas semelhantes, só que o padrão vibratório não vai ser o melhor. E aí vai ocorrer um círculo vicioso. Nesse ciclo, na sua energia, no seu campo energético. E aí Emmanuel apresenta uma necessidade indispensável para que haja uma mudança nessa forma de relacionamento social. Ele diz que daí procede um impositivo de desintegrarmos a concha do nosso egoísmo para dedicarmos nossa amizade e respeito aos companheiros, não pela servidão afetiva com que se ligam ao nosso roteiro pessoal, mas pela fidelidade com que se norteiam em favor do bem comum. Então aí Emmanuel já aponta a causa raiz dessa nossa tendência, que é o egoísmo. E ele diz que é um impositivo combater o egoísmo, ou seja, é uma necessidade que todos nós temos, indistintamente, de combater essa tendência. Combatendo o egoísmo, nós vamos automaticamente combater essa tendência de nós dedicarmos, porque é uma escolha, lembra do bem. O Livro dos Espíritos, ele nos esclarece, através do ensinamento dos Espíritos, que na progressão dos indivíduos, primeiro ocorre a progressão intelectual, depois a progressão moral,
mas nem sempre a progressão moral é instantânea, ela vai acompanhar imediatamente a progressão intelectual. Então é comum indivíduos que têm avanço intelectual, mas muitas vezes eles vão usar o intelecto para o mal, para ações equivocadas. E esse é um exemplo. Nas relações sociais, através do nosso livre-arbítrio, nós vamos escolher, muitas vezes, dedicar a nossa estima, o nosso afeto, a pessoas que pensam da nossa forma, a pessoas, nessa expressão de Emmanuel, que têm uma servidão afetiva, que se liguem à nossa forma de pensar e agir. E aí onde está o problema? Porque ele diz que o ideal é que nós dediquemos esse afeto e essa estima a pessoas que tenham fidelidade com a questão que trabalham em favor do bem. Como diz lá Paulo no início, pelas obras, pelas ações é que nós devemos valorizar as pessoas. E aí a necessidade da gente combater o egoísmo, por quê? Se nós mantivermos esse padrão de comportamento, esse padrão de relacionamento social, o que vai acontecer? Uma coisa bem comum que ocorre nas instituições religiosas, nos grupos sociais, nos clubes, nos trabalhos, é que a gente começa a se reunir e formar aquela tradicional panelinha, né? É um nome comum que as pessoas utilizam. E as pessoas começam a manifestar a amizade de uma forma equivocada. Elas entendem que a manifestação de amizade, ela tem essa servidão afetiva. Elas acreditam que, defendendo seus amigos, né, entre aspas, aquelas pessoas que pensam da sua forma, elas estarão fazendo uma demonstração de amizade. Só que elas estão cometendo um equívoco, porque elas vão acabar adquirindo compromissos, vão entrar em débito com a lei divina, e aí, por uma pretensa amizade, vão se comprometer e vão comprometer também os seus amigos. E aí gera o que Haroldo Dutra Dias chama de exercício da justiça relativa. Nós temos um grupo social, em qualquer local, e aí é normal que tenham as picuinhas, as contradições, os conflitos. E aí digamos que uma pessoa, vamos chamar aqui de Pedro, né, entra em conflito com Maria. E aí Antônio, que é amigo de Pedro, vai querer demonstrar sua amizade. O que Antônio faz para manifestar sua amizade com Pedro? Ele vai entrar em conflito também com Maria. Sem fazer juízo de valor, sem saber se a causa é justa ou não, ele vai entrar em conflito com Maria para demonstrar amizade com Pedro. Mas será que isso é o correto? Não, não é. A gente aprende, né, e os próprios religiosos, né, que estudam a Bíblia, dizem que a gente deve amar o pecador. Vou usar essa expressão que não é muito recomendável, mas é conhecida, amar o pecador e não o seu pecado. Então existem N formas de você defender uma pessoa, de você demonstrar amizade, sem maquiar o seu ato, que é errado, como certo. Você deve defender a pessoa, né, procurar consolá-la, procurar aconselhá-la, mas procurando conduzir a reabilitação moral. Então você pode aconselhar, você pode, através dos ensinamentos de Jesus, buscar essa interação com ela. Olha, meu irmão, vem cá. Você já leu Jesus? Você sabe o que Jesus recomenda nesse caso? Vamos refletir um pouco. Será que sua ação está correta? Será que sua forma de abordar com Maria está correta? Então, ele vai procurar, da forma correta, conduzir o indivíduo à reabilitação moral. Aí sim ele vai estar agindo para uma retificação. E ele vai estar fazendo o exercício da justiça correta, com equidade. Mas normalmente nós, como diz Haroldo, nós exercemos a justiça relativa. O que nós fazemos? Para os nossos amigos, para as pessoas que nós gostamos, nós temos toda a misericórdia, nós demonstramos afeto, nós demonstramos afeição e esquecemos o equívoco da pessoa. E muitas vezes buscamos maquiar o que a pessoa errou, fazendo parecer um acerto. E com a outra pessoa a gente usa de rigor, a gente procura punir aquela pessoa, desmerecê-la. E isso é muito comum. Só que o Haroldo diz que nesse exercício de justiça relativa, né, para os amigos a misericórdia e para os inimigos ou desconhecidos o rigor da lei, a pessoa acaba contraindo débitos e acaba gerando um círculo vicioso e uma interpretação equivocada da justiça. E aí tem um exemplo de um
dos casos que nós equivocadamente atribuímos valor nas relações sociais. Emmanuel diz o seguinte: se amarmos alguém tão só pela beleza física, é provável que encontremos amanhã o objeto de nossa afeição a caminho do monturo. É como diz aquela expressão popular, né? Onde nós ancoramos o nosso desejo, a nossa afeição, a gente tem que tomar cuidado. Porque se o nosso barco estiver ancorado em algo que é transitório, algo que é passageiro, onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Se esse barco afunda, a gente vai junto. Então, se nós ancoramos as nossas afeições, o nosso sentimento, a nossa forma de se relacionar apenas na beleza física, como ela é passageira, cedo ou tarde, vai haver um enfraquecimento dessa relação social e a gente vai se desiludir. E aí vai haver um rompimento dessa relação social. E aí o problema é que nós gastamos tempo da nossa encarnação, nós investimos tempo, dedicação, afeto, baseado apenas, alicerçado na beleza física. Outra questão que Emmanuel aborda: se estimamos algum amigo apenas pela oratória brilhante, é possível esteja ele em aflitivo mudez dentro em breve. Então, outro aspecto, muitas vezes nós podemos valorizar alguma pessoa, seja um palestrante, seja um missionário, apenas por falar bem, né? Um político, também, acontece muita gente valorizar um político apenas por ele falar bem. E é o tipo de relação social também que é frágil, porque muitas vezes essa oratória, ela carece de conteúdo. E aí a gente começa a valorizar aquela pessoa, estabelece uma relação, valoriza ela mais do que outras. E aí, como diz Paulo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, é simplesmente um metal que soa e um sino que retine. É apenas um som. Então, uma boa oratória é apenas um conjunto de palavras bem organizadas, com uma fonética boa que agrada os ouvidos. Mas essa pessoa que tem boa oratória, ela tem boas obras? Ela age no bem? Ela exemplifica aquilo que ela fala no seu cotidiano? Esse valor que eu dedico a essa pessoa, né, nessa relação social, tem algo além de valorizar apenas com relação à oratória? Se não, como diz Emmanuel, é bem provável que no futuro essa amizade, essa relação vai se enfraquecer e mais uma vez foi tempo, afetividade empregada de forma inútil. Outro exemplo que Emmanuel traz é o seguinte: se nos consagramos a determinada criatura só porque nos obedeça cegamente, é provável estejamos provocando a queda de outros nos mesmos erros em que temos incidido tantas vezes. É aquela questão que Jesus fala, né? São cegos guiando outros cegos. E se um cego guia outro cego, ambos caem no buraco. Então, se equivocadamente nossas relações sociais nós valorizamos uma pessoa, que é uma tendência nossa também, a nossa tendência. Eu vou procurar alguém que me obedeça, que não me contradiga, que compactue com o que eu penso, né? Que não vá ter nenhum tipo de dissensão com o que eu penso. E a gente começa a formar um grupo. A gente vai se fortalecer, porque psicologicamente nós temos essa necessidade de aceitação, quer queira, quer não, seja por baixa autoestima, seja por necessidade de formar um grupo social e se fortalecer. A gente acaba tentando, intuitivamente, às vezes inconscientemente, procurar pessoas que concordam com a nossa forma de pensar, que nos obedeçam. Mas, infelizmente, nós também erramos. E se alguém segue a gente cegamente, ambos vamos cair no buraco. E aí a tendência é que a gente gere um grupo também equivocado, que vai cometer erros após erros. Qual a solução? Busquemos o contraditório. Busquemos pessoas que pensem de forma diferente da gente. Tem um ensinamento espírita que diz o seguinte: que quando nós formos orar, nós devemos agradecer não só pelos amigos, nós devemos agradecer inclusive pelos nossos inimigos. Por quê? Porque os nossos inimigos, tanto os encarnados quanto os desencarnados, tanto os encarnados quanto os desencarnados, eles alertam sobre as nossas imperfeições. Muitas vezes a gente, no automatismo ali do cotidiano, a gente esquece de alguma fraqueza moral,
de alguma tendência inferior que a gente tem. E aí vem um inimigo ali no dia a dia, não precisa nem ser aquele adversário ferrenho, pode ser só uma pessoa que tem ali uma queixazinha da gente, e ela pega a ponta do defeito da gente. E a gente rechaça, a gente odia aquela pessoa, a gente procura não ouvir, só que é um equívoco. Porque se a crítica é construtiva, a gente deve pegar, utilizar aquilo para o nosso próprio aperfeiçoamento e procurar melhorar. Segundo Alberto Almeida, ele diz que psicologicamente essas pessoas são como um espelho, que serve para a gente como espelho. Porque muitas vezes em casa, a mãe, o pai, o cônjuge, a pessoa que nos ama, não vai chegar para você e dizer, você é isso, isso e isso. O nosso amigo não vai ter coragem de chegar e dizer, eu vejo esse defeito em você. Então essas pessoas a gente deve valorizar. Lógico, inimigo a gente tem que respeitar, tomar cuidado, mas ouçamos com atenção o que ele tem a dizer. Valorizemos. E qual outra perspectiva que o Espiritismo nos ensina? Que muitas vezes a gente busca avidamente o elogio. Muitas vezes a gente anseia por ser elogiado, a gente anseia por ser aplaudido, e aí é onde está o perigo. Os palestrantes, com base na doutrina espírita, com base nos ensinamentos espíritas, dizem que muitas vezes o elogio é o primeiro passo para a queda de uma pessoa. Lógico que tem que ter motivação, né? Nas relações sociais a gente deve buscar algum tipo de motivação, mas o elogio gratuito, aquele elogio desproporcional, muitas vezes vai atiçar a nossa vaidade, atiçar o nosso egoísmo, e a gente que já é iludido socialmente vai entrar numa onda de pensamento equivocado, e é a brecha que o obsessor precisa. É nessa brecha que os obsessores vão agir e conduzir. Não precisa nem ser um trabalhador espírita. Trabalhador espírita, em média, nem se fala, mas uma pessoa qualquer, ela vai ser obsidiada, e aí é nesse ponto fraco que ela vai acabar caindo. O Divaldo Franco conta que durante décadas ele foi perseguido por um obsessor que ele apelidava de máquina de ferro, né? Máscara de ferro, porque ele usava uma máscara, né? E ele diz que é muito grato, apesar de terem sido anos bem difíceis, ele diz que é muito grato a esse espírito porque, graças a essa perseguição, ele mantinha uma disciplina irretocável. Ele mantinha uma vigilância dia após dia, porque ele sabia que no primeiro deslize, esse obsessor ia pegar ele, e aí é onde poderia ter as falhas no trabalho, na obra do bem que ele tinha na maçã do caminho. Então, é daí a importância da gente ver as nossas relações sociais por outra ótica, por essa ótica que Jesus nos ensina, de respeitar as opiniões contrárias, de procurar ver o que a pessoa que pensa diferente da gente tem a dizer em relação ao que somos e a como agimos. E aí Emmanuel nos diz o seguinte: é imprescindível aperfeiçoar nosso modo de ver e de sentir, a fim de avançarmos no rumo da vida superior. Então é aquela questão do nosso ponto de vista, né? Da nossa ótica e como sentimos. A forma como nós vemos a vida está no aspecto intelectual. É aquilo que vemos, como vemos o mundo, é o instruí-vos que Jesus recomendou. Então a gente tem que estudar, entender de virtudes e entender de vícios. A partir do momento que a gente compreende o que é uma virtude e o que é um vício, a gente vai aperfeiçoar o nosso modo de ver, e aí vai poder escolher com maior critério. E o nosso sentir é uma consequência. A nossa evolução moral é uma consequência disso. Então, a partir do momento que a gente se abre para relações sociais contraditórias, que pensam diferente da gente, a gente vai estar se abrindo para um progresso mais rápido. E agora eu vou trabalhar o aspecto da comunicação, que é outro aspecto importante que Jesus nos ensina para as nossas relações sociais. Mais especificamente, a influência energética e psicológica nas nossas interações sociais. E aí eu vou contar duas questões importantes aí. A questão da influência das conversações em nossas relações sociais e também a questão da nossa contribuição para a frequência comum, para as energias comuns em sociedade. Muitas vezes, quando nós vamos estabelecer alguma comunicação com a pessoa,
algum diálogo, alguma conversa, a gente segue o fluxo da conversa, porque a gente tem medo de ser reprovado. Inconscientemente a gente busca aceitação e a gente quer manter o mesmo nível de conversa, de um diálogo, no nosso grupo social aí. E aí também entra a questão do efeito manada, que a gente quer seguir o grupo, a gente não quer não quer ir de uma forma contraditória. O que o Espiritismo nos ensina? Quando nós estabelecemos um diálogo de nível negativo, eu vou pegar um exemplo aqui. Quando uma pessoa chega para se queixar com a gente, a pessoa chega, rapaz, eu estou muito ruim, estou com dificuldades aí, não estou bem, procurei o centro espírita, não soluciona meu caso, lá em casa eu não sou bem compreendido, as pessoas não me valorizam no trabalho, estou muito bem não. E aí quando ela começa a estabelecer esse diálogo, né, como diz Jesus, a boca fala do que está cheio o coração, ela começa a emitir fluxos energéticos. A partir do momento que você estabelece um diálogo, contribuindo com essa queixa, concordando, e nem precisa concordar. Se você se concentrar mentalmente, você já está absorvendo aquilo ali. E aí você pode questionar, mas não é falta de caridade eu não ouvir a pessoa, não é falta de caridade eu contradizer a pessoa, mas tem formas e formas de você fazer isso. Você pode tomar as rédeas do diálogo e modificar aquela relação social para elevar o padrão vibratório. Porque se a pessoa está nesse ciclo de queixa, significa que ela está enferma, então você tem que procurar conduzi-la à saúde. E aí a gente pode pensar assim, mas como é que eu faço isso? Porque quando você sintoniza com aquela frequência, você recebe uma influência negativa, energética e psicológica. Tanto você vai absorver energias negativas, vai ficar no seu chakra, quanto você psicologicamente vai baixar o seu tônus vibratório. E aí o que acontece? Você começa a abrir brechas para influências negativas e espíritos obsessores também. E aí eu não entendia isso, eu ficava me perguntando como é mesmo que acontece isso, porque, poxa, se eu chego para a pessoa, eu não vou dar uma atenção para ela, eu não vou atender, como é que eu faço essa mudança? E aí tem um palestrante espírita, ele é psicólogo bastante experiente, chamado Adão Nonato. Ele trabalha lá em São Paulo, ele explicou numa palestra como é que acontece esse fluxo. Como eu falei lá no início, todos nós trazemos essa tendência já de outras vidas, né? Nessas relações sociais é uma tendência negativa. E aí nós trazemos de várias vidas e dessa encarnação experiências negativas. E a partir do momento que a pessoa começa a se queixar e contar experiências negativas, nós estabelecemos um link, inconscientemente nós fazemos uma ligação com a situação no passado, de uma experiência nossa, similar àquela que a pessoa passou. Então, se a pessoa está passando por um conflito familiar, por exemplo, com o esposo, ele está se queixando, ele começa a falar isso com a gente automaticamente vai estabelecer uma ligação psicológica com aquele momento. Então, nossa, a pessoa está sentindo o que eu senti. E você começa a energeticamente fazer a ligação e se compadecer da pessoa. E aí você vai absorver aquela energia negativa, vai baixar o tônus vibratório, emocionalmente você vai se comprometer. E aí compromete suas relações sociais, você fica exposto energeticamente e psicologicamente. O que fazer? Vou dar até uma dica que o cofundador dessa casa, o Ismael, me deu uma época, que ele até disse, quando a gente vai fazer um processo de desobsessão, um dos pontos-chave é a pessoa manter um diálogo social impecável. Não se queixar, ouvir músicas felizes, né? Que é a música também tem uma influência vibratória. Essa música aqui não é por acaso, ela tem a função de melhorar nosso tônus vibratório. Tudo isso vai influenciar. Então, quando uma pessoa chegar para você com queixa, com reclamação, com algum tipo de pensamento negativo, você pode, sem se envolver emocionalmente, direcionar o seu pensamento para uma coisa diferente. Você vai procurar abordar de outra forma aquela conversa. Se de pronto, assim, debaixo para você não souber o que falar, você pode dar uma de doido. Fulano, tu viu o jogo do Flamengo? Rapaz, como é que fulano... Não tem problema se ele achar doido.
Só que é uma medida emergencial que você vai adotar para não estabelecer aquela relação energética e psicológica. Isso o homem, a mulher pode falar da novela, coloca outra conversa no meio e depois procure mudar o tônus da conversa. Porque por mais que a gente procure não dar atenção para aquela pessoa, isso é uma forma de melhorar a si mesmo e a outra pessoa. E evitar essa influência energética e psicológica negativa nessa comunicação social. Um outro aspecto que a gente deve abordar nesse aspecto da comunicação social é a questão da maledicência. Que é muito comum a gente ter esse hábito de falar de alguém, e a partir do momento que a gente ouve alguém falar mal de alguém, e a gente fala mal de alguém, a gente energeticamente está se ligando com aquela pessoa. Por mais que a gente pense que não, a gente está se ligando, e aí aparecem as influências negativas. Eu vou contar um episódio para exemplificar, baseado numa abordagem que fizeram com o espírito Irmão X, que é Humberto de Campos. Um membro de uma instituição espírita entrou em contato com ele e aí pediu conselhos. Ele estava passando por dificuldades, a instituição estava tendo muita picuinha, muita fofoca, muito disse-me-disse, e aí já estava tendo muita manifestação de obsessores, e ele pediu um conselho ao Irmão X. O que o Irmão X falou? Ele disse: olha, conselho eu não tenho, porque você já tem uma vasta literatura espírita baseada no Evangelho de Jesus, e não dá para imaginar que irmãos espíritas estejam seguindo essa conduta. Mas eu vou citar um caso aqui, eu vou citar uma referência antiga que muitos estudiosos atribuem a Sócrates. E o título da mensagem do Irmão X chama Os Três Crivos, que ele aconselha que todos nós adotemos em nossas relações sociais quando alguém vier contar uma fofoca, uma questão negativa para a gente. Quais são os três crivos? O Irmão X conta que uma pessoa chegou para Sócrates e disse: Sócrates, eu tenho uma coisa muito séria para te falar, muito grave. Como eu sou teu amigo, eu não podia te poupar desse comentário, né? E aí Sócrates disse: calma, espera lá. Você já passou o que você tem para me contar pelos três crivos? Ele disse: não, que três crivos são esses? Ele disse: o primeiro crivo é o da verdade. Essa coisa grave que você tem para me contar é verdade? Ele disse: olha, certeza que isso é verdade não tenho, mas eu ouvi falar, né? E aí estão falando essa história, como eu sou seu amigo. Ele disse: bom, meu amigo, tudo bem, você acha que não é verdade, mas vamos tentar passar pelo menos pelo segundo crivo, que é o crivo da bondade. O que você tem para me contar, mesmo sendo verdade, é algo bom? Ele disse: bom? Não, bom não é, muito pelo contrário, é algo muito negativo que eu venho alertar. Ele disse: pois então, vamos tentar então passar pelo menos pelo último crivo, que é o crivo da utilidade. O que você tem para me falar, pelo menos é algo útil? E ele disse: não, de forma nenhuma, não é útil não. Ele disse: então, meu amigo, se não é verdade, se não é bom, se não é útil, vamos deixar isso para lá, que não vai servir de forma nenhuma para o nosso crescimento e para a nossa relação social. Então essa é a abordagem que o Irmão X recomenda em qualquer situação onde venham com maledicência, venham contar algo para a gente, em casa, no trabalho, no templo religioso, qualquer que seja, baseado nos ensinamentos de Jesus, para evitar esse ciclo negativo e a abertura para as influências dos obsessores. Então, pessoal, eu finalizo a palestra de hoje com essa recomendação de Emmanuel em relação às nossas relações sociais. Busquemos as criaturas, acima de tudo, pelas obras com que beneficiam o tempo e o espaço em que nos movimentamos. Porque um dia compreenderemos que o melhor raramente é aquele que concorda conosco, mas é sempre aquele que concorda com o Senhor, colaborando com Ele na melhoria da vida, dentro e fora de nós. Muita paz a todos e fiquem com Jesus. Bom, meus queridos irmãos, nós agradecemos ao nosso companheiro de jornada, João Filho, né, que muito bem fez as suas colocações acerca do tema abordado na noite de hoje.
que nós desejamos e esperamos é que isto fique